gente sabe que a graça, como o pastor Robertinho também já disse, ela não começa no Novo Testamento, ela começa no Antigo Testamento. Desde Gênesis, quando nós vemos que Adão e Eva pecam e Deus, como todos os dias, visitava eles no jardim do Éden, Deus pergunta: onde você está? Para Adão. E aí eles se escondem, porque eles perceberam que eles estavam nus, eles não podiam se apresentar diante de Deus nus. E aí, a primeira demonstração de graça de Deus vem aí, quando no capítulo 3, verso 20 de Gênesis, Deus sacrifica alguns animais, e da pele daqueles animais ele faz vestes para Adão e Eva. Isso tipificando aquilo que Jesus faria pela humanidade, depois de milhares de anos. Um animal inocente sendo sacrificado para que a nudez que o pecado provocou na vida do homem pudesse ser sanada. Isso foi o que Jesus fez por nós. E no Antigo Testamento nós não encontramos a palavra graça, mas ela é revelada, como a pastora Tânia mencionou ontem, sobre o favor de Deus, a inclinação de Deus. E também nós encontramos a graça manifesta através da bondade de Deus e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Nós vemos em vários momentos no Antigo Testamento Deus agindo com bondade e com misericórdia na vida do povo de Israel, que era o seu povo, separado para ele. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que a graça ela é revelada a todos os homens de forma clara, através da pessoa de Jesus. E no texto que nós abrimos aqui, de João capítulo 1, verso 17, diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a graça revelada em Jesus, no tempo que ele viveu nessa terra e que ele conviveu com os homens. Jesus, ele nunca foi um infrator da lei de Moisés, ele nunca foi um modificador, ele nunca quis colocar vírgulas ou colocar pontos sobre a lei, mas ele sabia que a maneira como os líderes religiosos, os sacerdotes, os judeus daquele tempo, ele sabia que a maneira como eles interpretavam a lei, ao invés de aproximá-los de Deus, acabava afastando ainda mais do propósito de Deus para a humanidade. Jesus enxergou isso, e como já foram citados em vários momentos aqui, Jesus ele age com graça com várias pessoas em destaque na Bíblia, mas eu quero destacar aqui uma mulher que é mencionada no capítulo 8 de João. Se você quiser marcar na sua Bíblia, eu não vou ler com vocês por causa do nosso tempo, mas João capítulo 8, do verso 1 ao 11, você vai encontrar sobre uma mulher que foi pega em ato de adultério. De acordo com a lei, se você for abrir sua Bíblia em Deuteronômios 22, 23, 24, diz que se um homem se deita com uma mulher prometida em casamento, os dois precisam ser levados à porta da cidade e serem apedrejados até a morte. E aí, enquanto Jesus estava ensinando no templo, a Bíblia fala que Jesus ia várias vezes ali e tal, se reunia com o pessoal, queria ouvir ele trazendo uma mensagem. Aí chegam sacerdotes, os líderes religiosos ali com uma mulher surpreendida em ato de adultério, e eles indagam Jesus a fim de saber qual a resposta que ele ia dar. Jesus, a gente trouxe essa mulher aqui porque a gente pegou ela em ato de adultério, e de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada. E a gente vê que o homem não estava nessa situação. Talvez ele tivesse muita influência ali no meio dos líderes religiosos, talvez o sistema estava corrompido, nada do que acontece nos nossos dias hoje. E talvez aquele homem com a sua influência, ele soube sair daquela situação. Mas aquela mulher foi pega, e da maneira como ela é pega, sem dizer uma só palavra, sem fazer qualquer tipo de escândalo ou manifestação, mostra a fragilidade da mulher nos tempos de Jesus. Muito diferente de como nós vemos hoje a mulher ocidental. Naquele tempo a mulher não tinha valor algum, ela não tinha fala, ela não tinha vez, ela não tinha moral, ela não tinha status. E Jesus sabia de tudo isso. Sabia também que aquela mulher, ela estava em silêncio, ela não disse uma só palavra naquele momento que eles trouxeram ela diante de Jesus, porque provavelmente ela carregava uma culpa do erro e do pecado que ela cometeu. E talvez o pensamento dela naquele momento fosse de condenação.
o que acontece com muitos dos nossos dias hoje. Às vezes aconteceu com você, já aconteceu comigo. E eu lembro que quando eu me converti, há 16 anos atrás, aqui nessa igreja, eu comecei a fazer as aulas de batismo. Na época era a Ana e o Paulo que davam aula, hoje eles estão na Beat. E eu lembro que a segunda aula era o que é salvação. E eu lembro que toda vez que eles perguntavam, você tem certeza da sua salvação? Eu tremia na base. E eu ficava, caramba, eu não tenho certeza da minha salvação, acho que eu não sou salvo, porque eu pensava comigo que toda vez que eu pecasse, que eu cometesse qualquer tipo de erro, eu estava propício a ir para o inferno. E eu ficava com medo daquilo, eu tinha medo daquela pergunta, eu não queria que ninguém me confrontasse com aquela pergunta, porque eu entendia que se eu pecasse, e se eu morresse logo em seguida, eu ia para o inferno. Porque eu não entendia nada sobre a graça de Deus, e nada sobre salvação. E talvez isso era o que aconteceu com aquela mulher. Talvez o peso da lei, talvez a maneira como os sacerdotes e como os líderes interpretavam aquela lei e jogavam uma responsabilidade muito grande sobre o povo. Talvez aquele peso daquela responsabilidade trazia uma condenação e uma culpa muito grande sobre aquela mulher. E aí, Jesus age com graça naquele momento, a partir de quando ele joga uma autorreflexão àqueles líderes religiosos, e o pessoal queria apedrejar ela. Ele fala assim para eles: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E após, creio eu que eles já estavam preparados com as pedras na mão, prontos para apedrejar aquela mulher e expor ela totalmente, e talvez dar uma lição para todos ali. Depois que eles ouviram essa indagação de Jesus, creio que eles foram soltando a pedra, e o texto fala que um por um, do mais velho ao mais novo, foi saindo, até que não ficou ninguém. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, ninguém. E ele diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quero que você entenda que a graça salvadora, ela não vem por uma condição. Jesus fala: eu também não te condeno. Depois ele diz: agora vai e abandona a sua vida de pecado. Aquela mulher, ela não falou: Jesus, eu quero me arrepender agora. Jesus já tinha dito para ela: eu não a condeno. Agora vá e se arrependa dessa vida de pecado. Porque a graça, ela não vem por meio de uma condição. Jesus não fala: olha, se você fizer isso, você vai receber a graça. Se você fizer aquilo, você vai receber a graça. Não. Pelo contrário, a graça de Deus nos faz ter o desejo e a vontade de abandonar o pecado por livre e espontânea vontade, porque nós entendemos que um alto preço foi pago por nós, e essa graça que nos alcança, nos leva a automaticamente mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso estilo de vida, e entender que o pecado me separa de Deus, e eu nunca quero me separar daquele que um dia se entregou por mim, derramou seu sangue naquela cruz, para que hoje eu tivesse vida e salvação. A graça não condena as pessoas, ela oferece chance de recomeçar. A graça não fere as pessoas com pedras, ela traz a consciência do perdão. A graça não aponta o erro das pessoas, ela restaura a dignidade. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Jesus não simplesmente livrou ela de tomar algumas pedradas até a morte. Jesus restaurou a dignidade daquela mulher, assim como ele restaurou a dignidade de Zaqueu, como foi citado aqui em 2 dias diferentes. Assim como ele restaurou a dignidade de tantos cegos, de tantos coxos, de tantos homens que mendigavam, que pediam esmolas ali. E Jesus os curou, e a partir daquele momento eles têm saúde suficiente para poder trabalhar, para poder ser incluído novamente na sociedade. Jesus faz isso, a graça faz isso, ela nos devolve a nossa dignidade. Ela dá dignidade a quem não tem, ela pega aquele que está fraco, aquele que está abatido, que está detonado pelas drogas, pela prostituição, está detonado pela vida, que passou por uma série de problemas, teve a sua família destruída, está desempregado há anos, e ela restaura essa pessoa, ela dá novamente uma nova dignidade, uma nova vida, um novo recomeço, para que ela possa novamente crescer e receber as bênçãos espirituais que já foram reservadas para nós, através da graça de Deus. A graça vem restaurar a nossa dignidade. Jesus, já estou finalizando, Jesus ele expressa em vários outros momentos a graça a pessoas diferentes, como eu já disse, mas
no último momento da sua vida, antes de ressuscitar, ainda naquela cruz, no seu maior sofrimento físico e emocional, Ele concede graça diante do ladrão pendurado na cruz ao seu lado. E Lucas 23:43 diz que aquele ladrão, ele faz um pedido a Jesus, ele fala: Jesus, me dá a tua salvação, parafraseando, eu quero ser salvo. Porque antes disso ele já tinha reconhecido que os ladrões estavam ali porque eles cometeram um crime e eles mereciam estar ali, mas Jesus não fez nada, ele não merecia ter aquela condenação. Então Jesus dá uma resposta para aquele ladrão que traz o alívio para a sua alma e o descanso que ele precisava para morrer naquela cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. O escritor, pastor Max Lucado, ele escreve algo interessante sobre esse momento. Ele fala: nesse ponto, Jesus opera o maior milagre da cruz, maior do que o terremoto, maior do que o rasgar do véu no templo, maior do que a escuridão, maior do que os santos ressuscitados aparecerem nas ruas. Ele opera o milagre do perdão. Um criminoso encharcado de pecado é recebido por um Salvador manchado de sangue. Essa é a obra de Jesus por nós. No último momento da sua vida, transpirando dor, sofrimento, sangue para todos os lados, Ele opera o milagre do perdão. De tantas pessoas que Ele curou, que Ele restaurou, que Ele deu visão, que Ele deu audição, que Ele deu capacidade para andar e caminhar, Jesus, naquele momento, opera o maior milagre de todos, que é o milagre do perdão, da redenção, da reconciliação. E Ele permite que aquele ladrão, depois de uma vida de pecado, depois de cometer atos infracionários, depois de cometer tanto crime, tanta coisa que ele fez no seu passado, Jesus não olha para o passado daquele homem, Jesus olha a partir daquele momento para aquele homem e fala para ele: olha, hoje você estará no paraíso comigo, porque isso é a minha graça. E a graça não vem por merecimento, a graça não vem por obras, é pela fé. E se assim como aquele ladrão creu e recebeu a salvação, e recebeu a graça de Deus, nessa noite você também que crê, que talvez se encontra aqui, e você está perdido, você acha que você está em pecado, você acha que peca demais, portanto não é digno de estar aqui na igreja, você acha que comete vários pecados, portanto você não é digno de levantar sua mão e adorar a Deus, você se sente constrangido em estar na igreja, estar em comunhão conosco. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor quer te alcançar nessa noite, que ela já foi liberada para você, e que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, que assim como na parábola de Lucas 15, que talvez na sua Bíblia esteja escrita a parábola do filho pródigo, mas como nós temos aprendido com o pastor Pedro, seria a parábola do pai amoroso, que assim como naquela parábola o pai estava de braços abertos, esperando o filho que saiu de casa, gastou essa herança, cometeu diversos erros e reconheceu esses erros, assim como o pai que ele esperava aquele filho de braços abertos, Deus, o Pai, por meio de Jesus, estirou as suas mãos o tanto que pôde, forçou os seus braços a se abrirem o tanto que doeu, para provar que esses braços jamais se cruzariam e que essas mãos jamais se fechariam. E Ele fez isso como quem fosse pregado abertos. Jesus morreu de braços abertos, cravados naquela cruz, para mostrar para mim e para você que os seus braços nunca se fecham, nunca se cruzam para nós, que Ele sempre vai nos amar, sempre vai continuar demonstrando e expressando esse amor tão grande e maravilhoso por nós. E eu quero encerrar dizendo para você que a graça restaura o pecador, a graça redime, a graça reconcilia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu quero fazer um convite para você. Se tem alguém nessa noite que precisa abrir o seu coração para Jesus, que quer receber dessa graça, que talvez você nunca teve coragem suficiente para isso, porque você teve medo, porque você ficou acuado, ou porque você ficou constrangido
por causa da sua vida de pecado, e nessa noite você entende que Deus, Ele concede graça a você, você que deseja abrir o seu coração. Existe alguém nessa noite, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Existe alguém nessa noite que nunca abriu o seu coração para Jesus e deseja abrir nessa noite? Você que nunca abriu o seu coração para Jesus e nessa noite deseja entregar a sua vida àquele que um dia se entregou por você. Ou talvez nessa noite você que estava longe de Deus, você se afastou por algum motivo, mas hoje você quer retornar. Você entende que o Pai te espera de braços abertos. Existe alguém nessa noite que quer retornar para Jesus, se reconciliar com Jesus, tomar uma decisão e voltar para a casa do Pai? Quero convidar todos a ficarem de pé. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção que nós cantamos por último. E se você entendeu aquilo que eu disse nessa noite, você quer atender esse convite, eu quero convidar você a vir aqui à frente, se puder apagar as luzes. Quero convidar você para vir aqui à frente e se você percebe que alguém do seu lado quer tomar essa decisão, você traga ela com você. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um grande amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim, queremos mais desse amor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Senhor, nessa noite nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos a esse amor, a essa graça, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, por esse amor que nos alcança, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te damos uma salva de palmas, Senhor. E honramos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos.